Eu gostaria de pedir que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como escreveu o apóstolo João, no último capítulo, capítulo de número 21, versículos de 15 a 18. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como escreveu o apóstolo do amor João, capítulo de número 21, versículos de 15 a 18. Antes de iniciar a leitura do texto bíblico, eu gostaria de te dizer que nós estamos há 4 semanas do Natal. Nós estamos há 4 semanas de uma festividade que nós não a idolatramos. Nós não temos esta festa como algo que nós tratamos como idolatria. Não, ok? Nós respeitamos este tempo. Porque acreditamos que o Filho de Deus nasceu, né, de uma virgem chamada Maria, e ele nasceu em um determinado tempo. Então, é fato que Cristo nasceu, que ele veio ao mundo. Se é em dezembro, em janeiro, em fevereiro, em março, em algum tempo, há muita divergência de dados cronológicos quanto a isso, até porque a mudança dos tempos foram alteradas, os calendários foram alterados, né? Então, mas bem verdade é que nós precisamos celebrar este tempo. A cristandade trata este tempo como o tempo do advento, o tempo da espera, o tempo da chegada, o tempo de esperar a Cristo. E nós iniciamos este tempo tratando de um tema, e este tema é o amor. O amor é o primeiro destas 4 celebrações até a chegada do Natal. E para falar de amor, eu gostaria de ler com você as palavras de Jesus para o apóstolo Pedro. Um encontro que Jesus tem com os apóstolos depois de ressuscitado. Na terceira aparição dele, depois de ressuscitado, Jesus vai ter um diálogo com Pedro. E é neste diálogo que, nesta noite, nós vamos adentrar neste texto e entender um pouco mais sobre que tipo de amor a humanidade, que tipo de amor os discípulos de Jesus precisam para viver um tempo de espera, um tempo de chegada. Diz o seguinte: assim, tendo eles jantado, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. E disse Jesus pela terceira vez:
Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito na terceira vez: tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, eu te digo, quando tu eras jovens, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas, quando envelheceres, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Vamos orar? Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos por este momento, onde o Senhor fala com a tua igreja. Meu Deus, eu peço, eu suplico, em nome de Jesus, que o Senhor repreenda toda voz contrária, todo sopro contrário, meu Pai, todo entretenimento, meu Pai, que o Senhor afaste deste lugar, e que neste momento, o teu Espírito Santo tenha a liberdade de mover-se no coração destes irmãos, e que ao encerrar esta mensagem, cada um de nós tenhamos uma porção do alimento, meu Pai, para a nossa vida, para a nossa semana, para o nosso mês, uma porção, meu Deus, derramada do céu, recolhidas em vasilhas de barro, mas trabalhadas pelo Senhor. Nós somos vasos de barro, mas nós queremos ser o vaso que guarda o teu evangelho. Nós queremos ser vasos novos, restaurados, construídos pelo poder do teu Espírito Santo. Amém, amém e amém. Irmãos, Pedro era um apóstolo amado. Pedro foi um dos 3 mais próximos de Cristo. A Pedro, Jesus e a João também, Jesus revelou grandes coisas a respeito de como seria a vida dos apóstolos após a sua subida aos céus. Esses homens eram homens que, num grupo de 12 apóstolos, num grupo de muitos discípulos, de 12 apóstolos, estes 2 homens, Pedro e João, tiveram um papel de extrema relevância. Nós podemos ver que muitos diálogos de Jesus se dão com João e com Pedro, e aqui neste texto bíblico, o apóstolo do amor narra o que ele viu com o amigo querido Pedro, o que ele viu num diálogo que Jesus estava tendo com Pedro. Bem, verdade é que dos 2, de João e de Pedro, Pedro era o mais temperamental, João era o apóstolo do amor, era um homem mais dado às visões, era um homem mais dado à sensibilidade do Espírito, tanto que ele nos deixa o último livro da Bíblia, o livro da revelação, como uma instrução dos últimos tempos da igreja na face da terra. Mas Pedro era alguém mais colérico, era alguém mais aguçado, era alguém que precisava ser tratado no seu caráter. Pedro não era fácil. Neste momento, Pedro aqui já estava quebrantado, mas Pedro me faz lembrar um jogador de futebol
baixinho do Rio de Janeiro, né? Nós sabemos o nome dele. E esse jogador, na Copa de 94, quando o Brasil foi tetracampeão mundial, na eliminatória da Copa de 93, creio que não sou tão velho assim para te relatar isso, creio que você acompanhou estes jogos. A seleção canarinho estava nos mesmos moldes que anda atualmente, não consegue ir adiante nas eliminatórias. O Brasil estava desse jeito, e era o último jogo do Brasil nas eliminatórias. Era um quadro delicado, o Brasil dependia de alguns fatores, mas principalmente ele dependia de uma vitória. Ele dependia de uma vitória, e jogando contra o Uruguai no Maracanã, até os 25 minutos do segundo tempo, não tinha saído nenhum gol. E o placar, se mantivesse daquela maneira, era o Brasil eliminado da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos da América. Mas aos 25 minutos do segundo tempo, este jogador, chamado, hoje deputado no Senado Federal, hoje é senador federal, ele vai e faz o primeiro gol dele, naquela partida. Dali a pouco ele faz o segundo gol naquela partida, e termina a partida, ele vai para a coletiva de imprensa, e ele fala bem declarado na sua narrativa ali na coletiva de imprensa: eu sou o cara, eu sou o cara. Por que eu te disse isso? Por que eu fiz você lembrar das palavras do Romário? Para você lembrar de quem é Pedro. Porque Pedro era o cara. Pedro era o cara. Jesus já tinha dito para ele assim: as portas do inferno não vão prevalecer sobre a minha igreja. E você é pedra, você está nisso, você é um pedregulho, mas você tem um papel nesta obra. Então imagina a situação desse homem. Era o cara, mas esse cara é um homem que vai fazer muita coisa que não condiz com o Evangelho de Cristo. Na mesa da ceia, quando Jesus fala que alguém vai trair, ele dá um sinal para João e fala assim: pergunta quem é. Curioso, quer saber quem vai trair. Traia Jesus, nega Jesus, nega Jesus por 3 vezes. E quando o galo canta pela última vez, ele se lembra das palavras de Jesus, que ainda hoje você vai me negar. Mas agora é o mestre e Pedro conversando. Eles vão, como Jesus sempre fez, depois que eles acabaram de jantar, Jesus vai ter uma conversa com Pedro. Uma conversa de 3 perguntas. 3 perguntas idênticas, com 2 respostas e uma entrega. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta: Pedro, tu me ágapas? Você pode me amar com o amor ágape, com o amor sacrificial, com o mesmo amor que Deus amou o mundo? Você consegue me amar desta mesma maneira? E Pedro fala:
Senhor, eu te filéus, eu te amo como eu amo o meu irmão. Mas Pedro não estava entendendo o que Jesus estava dizendo. E Jesus novamente pergunta para Pedro: Pedro, tu me agapas, tu me amas com amor sacrificial, tu me amas a ponto de entregar a tua vida por mim? E novamente Pedro redunda em dar a mesma resposta, na mesma forma de amor: Senhor, eu te amo com amor filéus, com amor de irmão. E novamente Jesus faz pela terceira vez a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Tu me agapas? E ele fala: Senhor, tu sabe todas as coisas, mas eu te amo. Jesus, ao receber de Pedro a confirmação que Pedro o amava, Jesus dá uma ordem para ele: você precisa expressar o seu amor, cuidando daquilo que é meu, cuidando das ovelhas. Você precisa expressar o teu amor, cuidando da minha obra. O que Jesus quer de Pedro? Jesus quer de Pedro o mesmo que Ele quer de mim e de você nesta noite: uma avaliação sincera. Embora Pedro estava dizendo que amava com amor filéus, mas Pedro estava sendo sincero. Pedro estava dizendo: eu te amo, mas não com o amor que o Senhor me ama. Sinceridade. Todos nós devemos expressar amor com sinceridade, sem máscaras, sem rótulos, sem mentiras. E Jesus novamente pergunta a ele, e a resposta dele é sincera. E Jesus novamente diga: expresse então o amor que você tem, cuidando das minhas ovelhas. Cuide delas, porque o sacrifício eu já fiz na cruz do Calvário. Por isso que a pergunta de Jesus é: tu me agapas, você é capaz de me amar com amor sacrificial? Pedro diz: tu sabe todas as coisas. O Senhor sabe o que eu já fiz lá no pátio do Sinédrio. Eu consegui te negar as 3 vezes que o Senhor falou. O Senhor viu o que eu fiz com a orelha daquele soldado, daquele auxiliar do sumo sacerdote, lá no Monte das Oliveiras. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu queria construir uma tenda para ti, para que o Senhor ficasse conosco, para que o Senhor não fosse levado ao céu. O Senhor sabe de todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, Deus sabe de todas as coisas. Ao ser avaliado por Deus, expresse-se com sinceridade. Com sinceridade. Porque o amor de Deus, o amor ágape, o amor sacrificial de Deus para a humanidade, foi expresso com sinceridade. João 3,16, porque Deus amou o mundo, e aqui é amor ágape, que entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse vida eterna. Amor sacrificial é garantia de vida eterna. Uma pena que nós nos tornamos uma geração de consumo. E nós tornamos uma geração de consumo até mesmo dentro da igreja.
Nós queremos bons professores para os nossos filhos, nós queremos bons pastores, nós queremos um bom ar-condicionado, nós queremos um bom banco, nós queremos um bom telão, uma boa iluminação, um bom estacionamento. E quando não tem, eu vou para outra. Geração de consumo dentro da igreja. Porque nós sempre procuramos aquilo que é melhor. Se algo não nos satisfaz, se alguém olhou torto, se o irmão não estacionou o carro da maneira correta, se o instrutor do filho não fez um bom trabalho, eu vou para outra. Se o teu filho não está sendo bem instruído, ajude a instruir. Se o teu carro não está bem estacionado, ajude a estacionar. Nós precisamos combater uma geração que apenas consome, consome e consome, mas que não quer expressar amor sacrificial pela igreja de Cristo. Não quer. Se Jesus pagou um preço, e foi um preço de cruz, pela igreja dele, e se nós somos chamados de cristãos, nós precisamos manter nos pagando o mesmo preço que Jesus pagou. Irmãos, é algo sério. Isso é algo muito sério. Nós precisamos combater a geração dos consumistas da igreja. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. A carta enviada a uma das igrejas do Apocalipse: eu conheço as tuas obras, e você precisa voltar ao primeiro amor, urgentemente. Então, o que Jesus trata em Pedro, é que Pedro deve reconhecer-se. Pedro, abstém-se das barreiras, daquele homem sanguíneo, daquele homem colérico, e ele vai dizer: ah, Senhor, é o Senhor que sabe. O amor que eu tenho pelo Senhor é amor filéus, mas eu estou entendendo que o amor que o Senhor tem por mim é amor ágapas. Eu estou entendendo que o plano de salvação da humanidade é amor ágape. Eu estou entendendo, e o Senhor sabe de todas as coisas. Note que ao terminar a pergunta e Pedro dar a resposta, Jesus não conforma Pedro, Jesus não adula Pedro, Jesus não fala, tadinho do Pedro, ele não consegue alcançar o nível de amor que eu expresso por ele, e ele expressa por mim. Mas Jesus dá a ele uma ordem: vai cuidar das minhas ovelhas. A igreja expressa amor ao mundo quando a igreja cuida e vai atrás daqueles que estão no mundo. A igreja expressa amor à comunidade quando ela serve e vai atrás daqueles que estão próximos na comunidade. A igreja expressa amor para os seus quando ela cuida e vai atrás dos seus. Serviço. Amor expressa-se em serviço para a obra de Deus, para o reino, para tudo aquilo que acontece na igreja de Cristo. Mas algo que eu vejo aqui, e gostaria também de trazer ao seu coração, quando Cristo pergunta a Pedro: tu me amas com amor sacrificial? Pedro responde que ama-o com amor filéus. Há uma disparidade, há uma diferença de nível nas duas formas de amor. Mas Jesus vem até Pedro. Jesus desce até o nível de Pedro, para que Pedro
pudesse então continuar a sua caminhada, não como alguém inferior, não como alguém humilhado, não, mas como alguém que tinha Jesus do lado dele, como alguém que tinha um companheiro fiel do lado, independente da natureza dele, independente de quem ele era, mas ele sempre foi amado. Independente de quem você é, independente de como você chegou aqui nesta noite, você é alguém amado. E o amor que Deus expressou pela humanidade foi um amor onde Ele esvazia-se da sua glória e Ele vem aqui nesta terra. Jesus fez-se em forma de homem, quando ninguém tinha conseguido resolver o problema do pecado, quando reis, juízes, profetas, sacerdotes, todos expressos no Antigo Testamento, fizeram a sua parte na história do povo de Deus, mas esta história ainda não havia sido suficiente. Necessário era então que agora a decisão do Filho de Deus de descer, sair da sua glória e vir assumir a nossa forma humana, nascer de uma virgem, crescer, ter uma vida como a minha e como a sua, viver como eu e como você, sujeito às mesmas tentações, privações, como eu e como você, mas Ele expressou amor em todos os momentos da sua vida. Em todos os momentos, Jesus disse que o amor era a chave fundamental para que nós pudéssemos viver uma vida diferente daqueles que viviam na antiga aliança. O amor, meus irmãos, de Deus para com o mundo, foi deixar-nos uma instrução chamada Evangelho, para que nós pudéssemos viver a íntegra disto, e sermos felizes, sermos abençoados e abençoadores, é apenas pelo poder do Evangelho, não há outra forma. Mas, se o Natal é o tempo do nascimento, e nós olhamos para um presépio, vemos uma manjedoura, alguns animais, Maria, José, os 3 magos do Oriente que foram visitar a Jesus. O presépio nos traz uma visão errada de como Jesus nasceu. E eu gostaria de te levar para você entender o cenário, para você entender o que é o amor de Deus para com a humanidade. Nós olhamos para o presépio e pensamos, Jesus nasceu dentro de uma cocheira de animais, Jesus nasceu num lugar onde os animais comiam. As casas judaicas eram um pavimento em cima, embaixo, no porão, os animais viviam. Os animais viviam dentro de casa. Preste atenção no que eu estou falando para você. Os animais viviam dentro de casa. No pavimento superior a família morava. Embaixo os animais dormiam, mas era no corpo da mesma casa, como se fosse um sobrado.
na parte de cima a família ficava, na parte de baixo os animais dormiam. Belém estava cheia, era a época do recenseamento, não encontrando nenhum lugar, nenhuma hospedaria para ficar no andar de cima. As famílias viviam no andar de cima, os animais viviam no andar de baixo. Agora, o Filho de Deus vem expressar o seu amor. Não veio no andar de cima, veio no andar de baixo. Mostrar que o amor começa de baixo. O amor começa do chão. O amor começa resignando-se, descendo para o andar de baixo. E Jesus nasce no andar de baixo de uma casa judaica. Ele nasce numa casa. Ele não nasce numa manjedoura. A manjedoura talvez expressa ali uma visão mais fácil de entendimento, porque é aberta. Mas o lugar que ele nasce é um lugar provavelmente fechado, um lugar encoberto. O que eu quero te dizer com isso? O amor de Deus não é vaidoso. Jesus, sendo rei, não nasce num palácio, nasce no andar de baixo, porque o andar de cima já era dele. Oh, aleluia! Ele vem para o andar de baixo, porque lá no andar de cima vive a glória de Deus. E o andar de baixo é este lugar onde nós estamos, chamado mundo, cheio de aflições, cheio de dores, cheio de doenças, cheio de complicações, cheio de provações, cheio de privações. E Jesus veio morar conosco. Ele veio tabernacular conosco. Ele veio para o lugar onde não tinha mais jeito. No andar de baixo há um monturo, porque os animais dormem lá. O cheiro é forte, tem esterco, tem urina de gado, de ovelha. Era um lugar improvável. E parece que vejo Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo de número 13. O amor não é vaidoso. Para se mostrar grande, Jesus não precisou fazer nada de tão grande assim. Ele precisou-se apenas esvaziar da sua glória e vir mostrar amor ágape para o mundo. Então, meu irmão, minha irmã, ao pensar no amor, neste tempo de nascimento, onde nós refletimos sobre o nascimento de Cristo, eu gostaria de te levar a pensar no amor sacrificial de Jesus. Como tem sido nossa vida com Ele? Como tem sido nosso relacionamento com Ele? Como tem sido a sua natureza ao experimentar o poder do Evangelho? Como tem sido? Como você tem vivido os teus dias ao experimentar o poder do Evangelho? Todos nós precisamos viver, buscar, almejar, desejar todos os dias a transformação através do amor de Deus. Não há outra forma. Todos os dias você deve suplicar a Deus: Senhor, eu preciso do teu amor para me ser transformado, porque do contrário eu não vou em lugar nenhum.
como tem sido? Certo dia Jesus foi conversar com um jovem, e esse jovem falou assim: Senhor, eu preciso voltar para a casa do meu pai, eu preciso cuidar das coisas dele, meu pai já está velho, mas daqui a algum tempo eu vou seguir o Senhor. E Jesus diz o seguinte: deixe que os mortos sepultem seus mortos. O pai daquele jovem tinha morrido? Não. O que Jesus dizia era: aqueles que não têm coragem de me seguir, aqueles que não estão dispostos a me seguir, aqueles que não estão dispostos a viver a vida do Evangelho, estão mortos. Estão mortos. E só o amor de Deus pode trazer vida para aquele que está morto espiritualmente, para aquele que está morto no poder do Evangelho. Só o amor de Deus pode. Mas o amor é algo mal entendido. O amor é o dom supremo da carta de Paulo, capítulo número 5, verso 22 e 23, aos cristãos da Galácia. Ele é o dom supremo, mas mal entendido, mal compreendido. Muitas vezes amor é expresso apenas pela confissão de um namorado para uma namorada: eu te amo. Às vezes é expresso assim. Amor é expresso muitas vezes por uma maçã. Por uma maçã. Mas está longe de ser o sentido original do que é amor para nós. Para nós, amor é o que Jesus fez por cada um de nós, ao esvaziar-se da sua glória, descer para este andar de baixo, nascer, crescer, ensinar, porque Jesus não deixou em nenhum momento de ensinar qual era a verdade de todas as coisas. E aqui, quando ele ensina João, eu não sei se você percebeu, no versículo 18, Jesus está falando para João o seguinte: na verdade, eu te digo, João, Pedro, através das palavras de João, quando você era jovem, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando envelheceres, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde você não quer ir. Olha aqui, Jesus está perguntando a respeito do amor que de como Pedro amava ele. E ele fala que o amor não é equivalente. Jesus tem um amor e Pedro tinha outro amor. Jesus dá a Pedro trabalho, manda cuidar das ovelhas, manda cuidar dos cabritos. E no final do diálogo, Jesus fala para ele assim: ó, eu tenho algo ainda para dizer para você, viu, Pedro? No final de tudo, você vai ter cuidado das minhas ovelhas, você vai ter cuidado dos meus cabritos, e no final de tudo, você vai estender as tuas mãos. Jesus fala para Pedro assim: ó, você vai fazer tudo isso pela minha obra, e a tua morte vai ser semelhante à minha. Você vai estender as mãos e vão levar você para um lugar que você não quer. E aí? Pedro tinha agora
próximo livro é o livro dos Atos dos Apóstolos. E nós vamos ver que Pedro se torna um gigante. Até o capítulo de número 11 do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro é um gigante, é um homem usado por Deus, é um homem que prega o Evangelho e 5.000 se convertem. É um homem que está subindo para a porta formosa do templo para orar. Um paralítico está ali sentado, ele fala: levanta e anda. Meu Deus, mas o amor que eu tenho por Senhor não corresponde ao amor que o Senhor tem por mim. Eu sou tão pequeno. Mas ó, há um empoderamento nesta noite. Mas meu Deus, eu sou tão falho, tão pecador, eu sou tão limitado. Meu irmão, há um empoderamento nesta noite. Porque o mesmo Jesus que empoderou Pedro e disse para ele: cuida das minhas ovelhas, é o mesmo Jesus que está aqui nesta noite. É o mesmo Jesus que quer transformar a tua vida. É o mesmo Jesus que veio para o andar de baixo, para mudar a nossa história. É o mesmo Jesus que veio trazer poder do Espírito Santo para usar a mim e a você, para dizer ao canceroso: sai agora, e a doença obedece. É o mesmo Jesus que tem poder para dar autoridade, que no nome dele os espíritos imundos sairiam. O mesmo Jesus que nos dá poder para dizer àquele paralítico, aquele que não anda: levanta e anda. E o paralítico, sabe, fez o quê? Deu um pulo, pulou, saiu andando. É o mesmo Jesus, amor, que Deus trouxe para o mundo, para empoderar o seu povo, para empoderar a sua igreja, para que nós fôssemos discípulos extraordinários. Fique de pé. Você não nasceu, preste atenção, isso aqui não é culto de campanha, não quero trazer nenhum jargão evangélico para a tua vida. Tira toda a emoção do teu coração agora, coloca ela de lado. Mas o que eu vou te dizer é o seguinte: você não nasceu para ser mais um, você nasceu para ser extraordinário. Extraordinário. Se Pedro foi transformado por este amor, nesta noite, eu creio que o mesmo Jesus pode transformar a cada um de nós com o mesmo amor. Aleluia. Neste momento, eu gostaria de orar com você. Você que chegou aqui nesta noite e disse: Senhor Jesus, não dá. Eu entendi que a tua voz me alcançou, que o Senhor me alcançou e que o Senhor desceu aqui comigo. O Senhor está aqui comigo e o Senhor está me dizendo: cuida das minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Você que nesta noite deseja entregar a sua vida para Jesus, você que está convicto que servir a Cristo é a melhor decisão da tua vida, dá um sinal com a tua mão, dá um sinal com a tua mão e diga: Senhor Jesus, eu quero servir ao Senhor, estou decidido, eu quero ser assim como Pedro, eu quero ser transformado, eu quero ser edificado. Há alguém aqui nessa noite? Alguém que queira aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Alguém? Amém. Segunda oração, eu gostaria de fazer com você aqui no altar. Você que ouviu essa mensagem, ouviu essa palavra, e você está assim como Pedro: ah, meu Deus, e agora? O Senhor me deu serviço e me deu uma garantia que a minha morte seria semelhante à sua. Senhor, eu ia estender as mãos, mas o Senhor me comissionou com o poder do teu Espírito Santo
O Senhor tem me levado a lugares extraordinários. Eu quero ser esse discípulo extraordinário. Eu quero ser alguém mudado, transformado, para impactar vidas. O altar está em aberto. Eu gostaria de chamar a você, que a palavra falou ao seu coração, você que foi empoderado nesta noite, você que foi ativado nesta noite, para viver o sobrenatural de Deus. O altar está aberto para que você venha aqui receber a oração dos pastores, dos obreiros. Venha até o altar. Venha até o altar, você que nesta noite disse para você mesmo: Senhor Jesus, eu entendi que o teu amor é um amor que moves do céu para me alcançar onde eu estou aqui. Alguém que queira vir ao altar, o altar está aberto. Alguém que queira vir até o altar está aberto. Alguém que queira vir até o altar, nós vamos orar por você. Vamos orar para que o Espírito Santo possa capacitar o teu coração, capacitar a tua vida, transformar a tua história, te fazer um homem, uma mulher novo, nova, assim como fez como Pedro, alguém que saiu lá do anonimato, dos barcos de pesca, mas foi obedecer a Jesus e ser um pescador de homens. Estenda suas mãos ao altar. Nós vamos orar por esses irmãos. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos. Meu Pai, aqueles que aqui se achegaram, meu Deus, porque receberam a tua palavra em seus corações, entenderam que muitas vezes o nosso amor não corresponde ao mesmo nível do amor que Cristo tem por nós, mas mesmo limitado, mesmo reconhecedores da nossa limitação, Senhor, nós queremos ir para um nível a mais. Meu Pai, nós não vamos nos conformar com águas rasas, as águas que dão no tornozelo. Nós desejamos que ela vá para os joelhos, vá para os lombos, meu Pai, e assim como o profeta diz, que ela nos cubra por inteiro. Águas que vivificam, águas que transformam, águas que mudam. Meu Pai, nesta noite nós pedimos que o Senhor empodere a tua igreja, que o Senhor guarde o teu povo, que o Senhor possa dar uma semana extraordinária a toda a sua igreja. E as tuas palavras, Senhor Jesus, estão no nosso coração. Cuida do meu rebanho, cuida das minhas ovelhas, cuida da minha igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a sua face sobre você, que você tenha uma semana extraordinária em nome de Jesus. Vai em paz, dê a paz, que Deus te abençoe.